Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós hoje celebramos a memória de dois santos, um Papa, São Cornélio, e um Bispo, São Cipriano. A antífona de entrada de hoje: farei surgir um sacerdote fiel que agirá segundo o meu coração e minha vontade, diz o Senhor. O apóstolo Paulo hoje, na primeira leitura, estamos no capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai enfrentar um tema que é a dificuldade que tem a comunidade de Corinto, proveniente do paganismo grego, de crer na ressurreição dos mortos. Acreditavam, assim diziam, na ressurreição de Cristo, mas Cristo ressuscitou somente para ele e mais nada. Na vida de cada um dos cristãos não tinha nenhuma incidência a ressurreição de Cristo. O apóstolo começa assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? E ele vai dizer: se não existisse a ressurreição dos mortos, então também nós deveríamos dizer que Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a nossa fé também é vã. Se não existisse a ressurreição de Cristo, vai dizer o apóstolo, toda a pregação que ele faz, que os apóstolos fizeram, era em vão, porque o tema central da pregação do Novo Testamento é a ressurreição. Mas sem a ressurreição também, é vã a nossa fé, porque o fundamento principal da nossa fé cristã é a fé na ressurreição. Sem a fé na ressurreição própria, como consequência, o Cristo também não teria ressuscitado, cairia o edifício da pregação da igreja e da própria fé da igreja. A segunda parte da carta, em outra linguagem, o apóstolo vai repetir praticamente os mesmos argumentos. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor nenhum e ainda estáis nos vossos pecados, porque através da ressurreição o Cristo vence a morte e o pecado. Se não existe a ressurreição, então nós também, com uma consequência natural, seria não termos a remissão, o perdão dos pecados. E neste caso, nós cristãos seríamos as pessoas mais dignas de compaixão, porque não existindo a ressurreição, aonde é que nós nos fundamentamos? Em uma coisa irreal, em um fantasma, em uma coisa que seria o fundamento, sem fundamento? E o apóstolo diz, então, estaríamos na mesma situação dos outros, só que os outros já de antemão não creem na ressurreição, e nós estaríamos crendo em uma coisa falsa, em uma quimera. A conclusão, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. O que é a primícia? As primícias são os primeiros frutos de uma plantação. Então, quando tem uma plantação de trigo, tem aquele trigo que é mais apressadinho, ele sai antes dos outros. Quando o agricultor vê aquilo, ele não vai pensar que somente aquela planta vai produzir fruto, mas é um sinal que todas as outras plantas estão prestes a produzir frutos. Ora, o apóstolo usa essa imagem para dizer assim: a ressurreição de Cristo não é um fato somente para ele, mas ele ressuscita como o primeiro dos irmãos e depois dele, todos nós que vamos participar da ressurreição. Irmãos caríssimos, o tema da ressurreição é um desafio para todos nós, mas a fé não é uma certeza, a fé não é um experimento científico, mas a fé é um caminhar em meio às dúvidas. Enquanto dúvidas, não é problema, porque a certeza nós só teremos quando estivermos face a face diante de Deus. Então, a fé convive com as dúvidas, mas é preciso saber aonde nós apoiamos as nossas dúvidas. Em meio às dúvidas, uma pessoa pode cair, sucumbir de uma vez, porque pretende ter certezas, quando certeza nós não temos nem em relação às coisas materiais. Um princípio de quem muito estuda é isso: quanto mais estuda, menos certezas, porque vai se percebendo quanto nós somos limitados no nosso conhecimento. Ninguém pode conhecer tudo e conhecer tudo com certeza. Mas existe a possibilidade que as nossas dúvidas nos ajudem a aprofundar na nossa fé. É aquela pessoa que começa a perceber, olha,
mas a minha fé é tão insegura, me falta tanto conteúdo, então eu busco me aprofundar, eu busco ir atrás do conhecimento, sempre na certeza que nunca vou esgotar todo o conhecimento, nunca vou saber tudo da minha fé, da igreja de Deus, porque são muito mais tempo de história, por exemplo, da igreja, do que os anos de vida que eu posso viver. E em cada momento dessa história, milhões de pessoas viveram a nossa fé. Então, a contentar-nos que nós temos limite também por causa do nosso tempo, da nossa capacidade é importante, mas sobretudo o mistério de Deus, porque Deus é muito maior do que a nossa capacidade de conhecimento. O salmo de hoje, nós rezamos aquilo que ouvimos na leitura e vamos assim dizer: ouvi a minha justa causa, ó Senhor, escutai-me, inclinai o vosso ouvido. É o apelo daquele que crê, que sabe que no Senhor pode depositar a esperança. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Esse salmo aparece como resposta à leitura que nós ouvimos, porque os cristãos, ao lerem esse salmo, eles entendiam que era uma profecia sobre a ressurreição do Senhor. Deus escutou o seu filho, Deus não o abandonou nas trevas, na sombra da morte, mas o trouxe para uma vida nova. E com ele ressuscitado, o novo homem, o novo Adão, nós somos chamados a vivermos esta vida. Na aclamação ao Evangelho de hoje, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Este reino imenso, ele se revela aos simples, de quem não quer ser o seu dono, de quem não quer se apropriar da grandeza de Deus, mas que sabe que somos pequenos e somente um coração pequeno pode entender e adentrar na grandeza deste reino. Jesus andava por cidades e povoados, é o Evangelho de Lucas sempre, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, se atribui aqui a Jesus duas ações. Ele caminhava pelos lugares e pregava. Jesus é aquele mestre que está sempre em caminho, que vai passando, que vai anunciando, que não se detém muito nos lugares. O Evangelho de Marcos, sobretudo, mostra que Jesus tem esta pressa de anunciar o reino de Deus. Não pode se deter, deve partir, deve anunciar. Mas Lucas evidencia uma coisa própria do Evangelho de Lucas, é a descrição que, além dos discípulos, Jesus também tem algumas discípulas, algumas mulheres que o acompanham. Isso era uma coisa revolucionária para o tempo de Jesus. Um mestre, um rabino de Israel, que tivesse discípulos e discípulas. Os rabinos tinham discípulos, nenhum tinha discípulas. Não existiam lideranças mulheres no meio do povo de Israel, na religião de Israel. O fato de uma religião ser para homens e mulheres é um fato cristão, porque na antiguidade as religiões eram, sobretudo, uma experiência masculina. Vejam que as religiões antigas ainda hoje se interessam e são praticadas, sobretudo, por homens. Quando, por exemplo, a minorá no meio muçulmano começa a chamar para a oração, são os homens que ocupam as praças e se prostram. Então, Jesus também é revolucionário nisso, porque entre os seus discípulos se encontram, como ouvimos no Evangelho de hoje, algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Vou citar 3 nomes: Maria, Madalena, Joana e Susana, e ajudavam a Jesus e os seus discípulos com os bens. Então, essas mulheres tinham sido curadas por Jesus e a gratidão, que se torna uma dimensão de fé, faz com que elas não abandonem e dão aquilo que têm, dão os seus bens, porque ai de nós, igrejas, se não tivéssemos pessoas generosas que com os seus bens mantêm a evangelização. Precisamos suscitar esse senso de colaboração em nós, não sermos somente recebedores da evangelização, mas participarmos com os nossos bens, com o nosso tempo, com a nossa vida na obra de evangelização da igreja. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem,
para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da igreja. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.